A palavra do Senhor com respeito à disciplina tem várias passagens que mencionam como nós temos que disciplinar, de que maneira e quando temos que disciplinar. Nós vamos ver alguns versículos que falam a respeito disso. Uma passagem é Provérbios 23, versículo 13 e 14, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vejam vocês, a palavra do Senhor nos diz que o evangelho que nós temos que pregar, vamos dizer assim, para os nossos filhos quando pequenos, é a vara. A vara sendo usada sempre no momento certo, da maneira correta, né? Ela diz a palavra que livrará a alma da criança do inferno. Então, a palavra fala assim que a criança ela já nasce com a rebeldia dentro dela. E é a vara que retira essa rebeldia do coração da criança. Vamos ver um outro, diz assim também Provérbios 13, 24, fala assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Vejam vocês que o uso da vara é uma declaração de amor dos pais para com os filhos. Por quê? Porque está mostrando para o filho que os pais o amam e não quer que ele vá no caminho errado, no caminho da rebeldia, da desobediência, para onde ele quiser, enfim, então vai mostrando a ele o caminho correto. Então, essa passagem é muito importante porque muitos pais ficam com medo, com receio de disciplinar os filhos, porque acham que os filhos vão ficar com rancor, com ódio. Eu vou dizer uma coisa para vocês: sempre que disciplinei meus filhos, depois dessa disciplina, sempre vem um abraço e sempre eles estavam mais achegados a mim. Isso é muito importante. Meu filho mais velho tem 35 anos, o mais novo tem 29. E nós somos muito amigos até hoje. Já estão casados, mas os dois gostam demais de estar junto comigo, com a minha esposa, conosco, né? Nos amam sempre nos respeitaram, sempre nos amaram, sempre gostaram de estar em casa. Então, quem diz que a vara pode causar barreiras, tá? Isso é um grande engano. Olha o que a palavra também diz lá em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo está dizendo que quando nós não criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, nós estamos provocando ira aos nossos filhos. Nós estamos levando os nossos filhos a receberem também ira da parte de Deus, porque são desobedientes aos pais. E um dos mandamentos que o Senhor dá claramente aos filhos é que eles devem se sujeitar e honrarem seus pais. Em Provérbios 29, 17 diz assim: corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Gente, isso daqui é verdadeiro. Corrige teu filho e te dará descanso. Olha, quando nós estamos ainda no período de corrigir os nossos filhos, não é fácil corrigir, não é fácil disciplinar um filho, muitas vezes a gente chora junto, mas há um tempo de disciplina. Quando nós fazemos a coisa correta, de forma correta, então logo eles param de ser disciplinados, porque eles aprendem a se sujeitar e dar descanso. Eles mesmos ficam tranquilos e nos dá essa paz e tranquilidade. Você pode sair com eles para qualquer lugar. Eu conheço pais que às vezes não vão em determinados lugares, em determinadas reuniões, porque os filhos dão muito trabalho. Então, na verdade, são os pais que estão dando trabalho para os filhos, né?
Porque os filhos, quando eles são disciplinados corretamente, depois de serem bem instruídos, né, de receberem carinho, atenção, de receberem exemplo dentro de casa, eles vão se enquadrando. Eles vão se sujeitando, isso vai trazendo descanso para os pais, alívio, né? E a falta de disciplina, o que ela causa? Olha, presta atenção, porque se você não corrige teus filhos quando precisa, sabe o que você vai estar produzindo na vida deles? Veja só o que a palavra do Senhor diz. Primeiro, a palavra diz que traz sofrimento e morte para essa criança. Veja lá o que está escrito em Provérbios 23, versículo 13 e 14. Nós já lemos, mas diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quer dizer que se você não disciplinar seu filho com a vara, o que você vai estar produzindo? Você estará permitindo que a alma do teu filho vá para o inferno. Morte eterna. Sofrimento eterno. E é isso que você quer para os teus filhos? Não é isso que você quer. Então, por isso a necessidade de disciplinar sempre que necessário os teus filhos. E se você não disciplina, isso pode causar o quê? Vergonha para os pais. Olha o que a palavra diz, Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, por que eu devo disciplinar? Porque eu não quero ser envergonhado, porque eu não quero que meus filhos vão para uma morte eterna, para longe de Deus. Enfim, eu quero também disciplinar para ter descanso, elas terem descanso e eu também ter descanso, né, com a sujeição. Muito bem, agora a grande pergunta que muitos fazem é a seguinte: quando disciplinar? Quando que eu tenho que disciplinar? Eu acho que esse é um problema que muitos pais ficam, né? Ai, gente, agora é hora, não é? Então, às vezes alguns vêm: Gil, olha, eu tinha falado isso daí, eu não falei nada, a criança, meu filho foi lá, fez aquilo, eu devo disciplinar, como que eu faço? E às vezes não sabe. Quando você não souber se deve ou não disciplinar, você faz o seguinte: você presta muita atenção no que eu vou falar agora e guarda isso no seu coração, que aí você vai ter uma dica muito interessante para a sua vida. Você deve disciplinar o seu filho quando ele desobedece uma instrução ou uma ordem dada. Você deu uma instrução ou você deu uma ordem e ele desobedeceu, pronto, é agora, é a hora de discipliná-lo. Né? Você deve ensinar o seu filho, e isso eu inculquei na mente dos meus filhos, até a gente brinca e fala assim: quando é que deve ser disciplinado? Na primeira vez que se fala. Primeira vez que o pai, primeira vez que a mãe falar para uma criança, dizer assim: olha, não mexa nisso. E a criança foi lá e mexeu. Você tem que pegar a criança e corrigi-la. Muitos pais vão ensinando a criança a ser desobediente. Porque assim: não, ó, já falei, não mexe nisso. Falou a segunda vez. A criança vai lá e mexe. Filho, eu estou falando para você que não é para mexer. É a terceira vez. Aí ele pega e mexe. Aí você pega e fala uma quarta vez: filho, olha, é o seguinte, se você mexer, você vai ser disciplinado. Isso está errado. Tem que ser na primeira vez. Então, a criança precisa aprender que na primeira vez que se fala, ela precisa obedecer. E incumbe muito aos pais estarem agindo quando a criança não obedece na primeira vez que é falado para eles. Então, quando disciplinar? Sempre que a criança desobedeceu a uma instrução dada, a uma ordem dada, ela precisa ser corrigida
imediatamente. Então, mas Gil, o filho derrubou um copo e quebrou. Eu preciso discipliná-lo? Devo discipliná-lo? Não, isso daí é uma questão de criancice. Ainda não tem condições, às vezes, de estar... a gente não pode estar cobrando dela situações assim que, às vezes, são acidentes que acontecem. Não, mas o que você pode fazer Então, aí que vem a dica. É você dar ordens para... Olha, você não vai pegar nenhum copo daqui de cima. Sempre você pede para mim ou para a mamãe, né? Então aí você deu uma ordem, você deu uma instrução clara para ele, você entendeu? O que você tem que fazer? Quando você quiser um copo, o que você tem que fazer? Tem que pedir para a mamãe ou para o papai. Muito bem, então sempre que quiser um copo, então repetição, repetição. E aí ele não vai pegar. Se pegar, aí precisa ser corrigido, né? Então, a primeira situação... Quando é que se disciplina os filhos? Desobediência a uma ordem, uma instrução dada. Segunda situação, quando ele tiver atitudes erradas de rebeldia. Como assim? Você fala para ele assim, filho, não quero que você brinque agora, ou não quero que você mexa nisso daqui. E aí a criança... ou birra, ou se esperneia, faz caras de protesto, bicos, murmuração contra a ordem dada, desrespeito, altera a voz, né, com o pai ou com a mãe. Então, nessa situação também deve ser disciplinado. Obviamente que primeiro você já instruiu seu filho, sua filha, que não pode ter essas atitudes. Quando o papai ou quando a mamãe disser para você, não faça isso, não mexa aquilo, der alguma ordem, você deve respeitar, você deve se sujeitar e ficar tranquilo. Tá? Não pode fazer birra, não pode explicar também o que é birra, né? Até eu quero aqui contar uma situação de um irmão muito precioso e uma filha também muito preciosa, que agora já está moça e prestes a se casar. Eu nunca esqueço que esse irmão contava pra gente que ele disciplinou algumas vezes a filha, eu não lembro, uma ou duas vezes, não sei, porque ela desobedeceu, ele dizendo que não era para ela ficar descalça. Não fique descalça. E a menina, ela ficava descalça, ele lá disciplinou. Depois no dia, não quero que você fique descalça. Ela estava lá descalça, ela disciplinou. Aí até o dia que ela perguntou assim, mas pai, o que é isso, não ficar descalça? Ela não sabia, menina pequenininha, não sabia o que era ficar descalça, ela não sabia o que era estar sem calçado, né? Então é importante quando você dá uma ordem, uma orientação, que seja muito clara, que seja simples, que a criança entenda, né? Então você fala assim, eu não quero que você faça birra. Quando você for repreendido, quando te der uma ordem, não sabe o que é birra? Então você fala, você fica fazendo cara feia assim, ou você explica, faça o jeito que ela costuma fazer, né? Manha, protesto, vai explicando. Isso não pode. Então, as duas vezes quando se deve disciplinar, justamente quando desobedece a uma ordem dada, uma instrução dada, ou quando obedece, mas age de maneira incorreta, com manha, birra, como nós já colocamos aqui, tá? Muito bem. Uma outra situação também importante na questão da disciplina é a questão de como disciplinar. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso, porque se a gente não agir da forma correta, nós não vamos obter o resultado que nós pretendemos.